Hoje em dia, o mundo está a evoluir, não é? E hoje nós temos clara ideia de que quem procura emprego, quem concorre a uma empresa, tem um mindset completamente diferente de há uns anos esta parte. E principalmente depois da pandemia, o que se sente é que quem trabalha a retenção de talentos, quem trabalha na área de gestão de pessoas e quem quer cativar elementos diferenciadores para a sua equipa, tem que procurar diferenciar-se em diferentes vertentes. Seja, por um lado, mostrar que tem uma visão e valores alinhados com a parte ambiental, com a parte da sustentabilidade, ter ali causas de solidariedade, não que sejam clichês, mas que mostrem claramente a quem vai concorrer a essa empresa que está focado em campos humanos, não é? Hoje, quando nós concorremos ou quando nós recrutamos pessoas, sentimos que as pessoas procuram um propósito. Eu trago o meu propósito, eu sei o que quero fazer, mas quero que, de alguma forma, a empresa na qual eu vou estar, à qual eu vou me dedicar, de alguma forma esteja relacionado com o meu eu. Portanto, se eu estiver focado em causas sociais, se eu sentir que a causa dos animais, ou se eu sentir que a responsabilidade social é algo que a própria empresa também tem nos seus valores, mais facilmente eu me vou ligar a essa mesma empresa. Daí que hoje, quem gera empresas, um líder, deverá focar a sua vertente da retenção de talentos na vertente humana. Nós hoje, mais que o domínio técnico, procuramos pessoas que se identifiquem com aquilo que nos rodeia, não é? Portanto, eu diria causas sociais, bem-estar. A parte da inovação é importante no sentido de mostrarmos que a empresa é uma empresa moderna, uma empresa onde eu posso crescer. Portanto, aqui deverá ter também um foco naquilo que é o meu percurso, o meu desenvolvimento. Portanto, é importante que eu, seja durante um processo de onboarding, seja previamente na parte da entrevista, eu compreenda claramente que, ok, eu estou-me a identificar com as vossas causas, com os vossos valores, mas até que ponto isso me vai motivar, isso vai desenvolver as minhas capacidades. E aí é importante, claramente, nós percebermos que eu estou a recrutar alguém, eu vou ajudar essa pessoa também a crescer. Portanto, aqui a prioridade também é ter uma estratégia de aprendizagem, mas ter uma estratégia de desenvolvimento focada a médio e longo prazo. Porque ninguém gosta de estar estagnado e hoje a rotatividade, o eu estar na empresa A e passar para a empresa B é uma constante. Por isso é que também quem gera esses mesmos processos não deve ver estas saídas e entradas como algo negativo. Devemos tentar criar essas mesmas políticas para que quem está, durante o tempo que estiver, se sinta motivado, partilhe o seu conhecimento, o seu know-how, ao sair, que seja um embaixador da nossa causa, mas que possivelmente possa regressar. O importante é nós conhecermos as nossas equipas. Qualquer prática, qualquer ambiente profissional, ao ser desenhado, ao ser construído, ao ser idealizado, tem que ser feito para as nossas pessoas. E muitas vezes caímos aqui num erro de desenhar tendo em conta a perspectiva dos líderes, a perspectiva dos gestores. Não é por eu ter um espaço de coffee break com máquinas, com jogos, que isso pode ou não motivar as minhas pessoas. Aqui o prioritário é o que é que a minha equipa procura, conhecê-los individualmente, coletivamente, e depois fazer com que essas práticas, com que essas políticas possam surgir. Aqui o principal foco é, se antes do Covid, se antes da pandemia nós trabalhávamos quase sem propósito, digamos que não pensávamos tanto no nosso bem-estar, a saúde mental não era algo falado, hoje em dia as pessoas preocupam-se em estar bem. Porquê? Porque compreenderam claramente que eu vou estar muito mais tempo na empresa, portanto eu quero me sentir bem, eu quero sentir-me motivado, eu quero sentir feliz. Quando eu saio, seja às 18, seja a qualquer outro horário, quando eu saio e vou para casa, eu não quero levar o stress profissional, eu não quero levar os problemas. Então eu quero procurar um espaço de conforto. O que é que as empresas estão a tentar criar e no que é que elas devem focar? Em conhecer o seu cliente interno. Isso é prioridade. Hoje um líder, hoje quem desenha um espaço, hoje um arquiteto que esteja focado na vertente profissional em desenhar espaços de cowork, por exemplo, tem que garantir que o bem-estar está aliado, de facto, à satisfação individual de cada um deles, inclusive a parte também das políticas e dos benefícios.
Se eu conhecer quem tenho, eu consigo adaptar, eu consigo maximizar, eu consigo potenciar o melhor que as pessoas têm de si. Daí que a grande diferença é mesmo essa. Hoje, nota-se claramente que as empresas estão preocupadas com as pessoas. Nota-se que o espaço é feito para as pessoas, para o seu bem-estar. Qual é o plus? O que é que por vezes falta ajustar? Não basta somente a preocupação. Essa preocupação tem que ser realista, no sentido em que tem que ter como base feedback, seja aqui uma procura ativa de feedback através de processos internos, através de ferramentas, seja, por exemplo, imaginemos que eu quero modificar o piso, o local de trabalho, eu quero renovar a parte da restauração, a parte do coffee break, vamos fazer aqui um brainstorming, vamos todos juntos falar como é que poderá ser. Não é? Portanto, é essa envolvência que é o mais importante. Eu tenho que sentir parte da empresa. Posso não ser o acionista, mas não vou ser o tal parafuso. Eu vou ser a peça que encaixa. Portanto, as empresas têm que mostrar a importância que cada um dos seus elementos tem no todo, tem nessas mesmas políticas. E têm que sentir que as políticas, que a experiência colaborador é para eles. E eles sentem que foi feita à medida, quase tailor-made. A questão aqui é o efeito surpresa. Nós conhecemos empresas, conhecemos do ponto de vista externo empresas, falamos com alguém, eu vou à entrevista àquela empresa e por vezes o comentário pode ser: que espetáculo, essa empresa é incrível, certamente tem excelentes políticas, certamente tu vais gostar. Quando entramos, se calhar já somos surpreendidos no processo de integração ou no processo de onboarding, em que, sendo bem ou mal feito, já ficamos um pouco com aquela ideia de eu não esperava isto. Não é? Então, qual é aqui a questão? A questão é o efeito surpresa, é aquele efeito uau que depois se perde. Não é? E aqui o que as empresas têm que ter a preocupação é como é que eu me estou a vender, como é que eu estou a comunicar e depois como é que essa comunicação de facto transmite e é associada à nossa realidade diária. Não é? E isso acontece por vezes quando o primeiro colaborador, no seu primeiro dia de trabalho, fala, seja num espaço comum, num café com outros colegas que lá estão há mais tempo e de repente começa a ficar surpreendido como, mas isto é assim? E vocês estão-me a contar uma história que para mim é surpresa, não é? E aquele efeito, aquele encantamento que ele tinha, perde-se. Por isso é que é importante. Para existir aqui de facto uma consonância em como a empresa é vista, interna e externamente, cada vez mais as empresas têm que apostar em criar uma experiência colaborador real, única. Quando digo única, eu digo desde a pré-fase de recrutamento até ao offboarding, tem que haver aqui uma coerência plena. Eu, se estiver numa feira de emprego, se estiver a falar com alguém, com um potencial interessado, eu tenho que transmitir de facto aquilo que acontece no meu interior. A pessoa tem que se identificar com algo que depois vai viver. Se essa pessoa depois chega à minha empresa, o processo de integração não pode ser algo frio. Tem que haver ali uma ligação, porque foi aquilo que eu transmiti na feira quando queria recrutá-lo. Se no momento da saída eu sentir ou transmitir a essa mesma pessoa que o importante foi enquanto estiveste cá, a partir de agora os teus desafios são apenas teus, então nós vamos perder alguém, vamos perder entre aspas, um embaixador que possa falar bem de nós. Daí que o grande foco hoje em dia tem que ser a expectativa. Por vezes levantamos a expectativa, por vezes criamos expectativas com excelentes campanhas de marketing, com excelentes ações de divulgação, que não passam disso mesmo, passam de expectativas. Porque se a empresa está focada em atrair a vertente humana, em atrair as pessoas, então a essência humana que eu procuro também numa empresa, eu tenho que sentir, desde o primeiro ao último dia. E esse é um grande desafio. Líderes todos têm que ter essa clara noção. Porque, por vezes, nós perdemos excelentes profissionais logo no momento da integração. Porquê? Porque a expectativa desvaneceu-se. O feedback dos colaboradores é tão ou mais importante que o feedback dos próprios clientes. Vamos pensar, eu tenho um produto, eu quero que esse produto seja adquirido, seja desejado. Então eu vou fazer campanhas de marketing, vou tentar auscultar os potenciais clientes. Mas por vezes eu não faço isso internamente. A empresa hoje
tem ferramentas, tem tecnologia, tem ferramentas de inteligência artificial que ajudam a conciliar dados. Hoje, basicamente, existe tudo para eu conhecer a minha equipa, para eu potenciar momentos de feedback. Porque se eu existir, se eu criar aqui um fluxo contínuo de partilha, de comunicação, de confiança, porque a confiança aqui é importante, porquê? Porque não pode ser feedback condicionado. Se for condicionado, vamos sempre estar a escutar, a receber a mesma informação que está tudo ótimo, está tudo perfeito, e é estranho quando está tudo ótimo e quando está tudo perfeito. Portanto, o que eu tenho que fazer é criar um ambiente de liberdade pura. Se eu, de facto, compreender aquilo que os clientes internos desejam, se eu conseguir adaptar quer as minhas políticas, quer os meus processos de desenvolvimento, quer inclusive programas de aprendizagem, às necessidades do meu cliente interno, então vamos ter aqui um match perfeito. E muitas vezes o que acontece? Muitas vezes há o receio de escutar. Não, eu não vou falar com a ABCD. Porquê? Porque investimos nisto, ou eu quero aquilo, ou o melhor é este programa, ou esta plataforma, ou esta estratégia, portanto eu não me vou desviar deste meu caminho. E muitas vezes esse caminho é uma idealização de quem lidera e não uma idealização ou uma necessidade de quem vai usufruir dele. Não é? E nós hoje em dia temos que pensar isso. É quase quando... Mas vamos imaginar, se eu vou a um restaurante e se eu peço um prato, eu espero que aquela comida esteja bem temperada, a um gosto normal. Agora, não pode não ter sal nenhum apenas porque a cozinheira não pode consumir sal. Aqui passa-se a mesma coisa. As empresas hoje têm que perceber que têm que compreender quem tem. É importante eu ter um feedback constante. Não ser só momentos decisivos de 6 em 6 meses ou apenas naquele processo de avaliação que há esse feedback. Porquê? Porque aí há um momento formal, nós vamos formalizar. E quando há momentos formais, a pessoa não está à vontade. Porquê? Sendo que está a ser avaliado, sendo tudo aquilo que ela está a dizer pode ser usado de uma forma menos positiva. Por isso é que o ideal é, vamos criar aqui um fluxo de partilha. Se eu, ao entrar numa empresa, desde o primeiro momento, eu sentir que estão a escutar, estão a pedir uma opinião, querem saber o que é que eu acho deste programa, vão adquirir a plataforma XYZ, estão a perguntar a cada uma das áreas que vai interagir com ela qual é a nossa opinião, se ela vai ao encontro das nossas necessidades, então isso vai ser perfeito. Porquê? Porque qualquer aquisição, qualquer novo programa de desenvolvimento ou de aprendizagem vai ser uma forma muito mais motivada, usufruído pelas equipas. Porquê? Porque eles sentiram que escutaram-nos. Isto foi feito para nós, não é? Contudo, há uma dificuldade. Porquê? Porque os líderes, alguns líderes, não estão habituados a perguntar. Porquê? Porque sentem que isso demonstra alguma fragilidade. Muito pelo contrário. Um líder inteligente é um líder que questiona, que pergunta, que quer saber a opinião do outro. Não é? Nós decidirmos por nós próprios, não estamos a ser líderes. Estamos a ser, acima de tudo, aquele típico chefe que hoje em dia já não faz qualquer sentido. Trabalhar com pessoas e trabalhar a marca de uma empresa, trabalhar a experiência do colaborador, eu diria que é algo incrível e este momento que estamos a atravessar é fantástico para tal. Porquê? Porque permite-me testar, brincar, permite-me usar ferramentas que me ajudem nesse mesmo processo. O melhor conselho, acima de tudo, é sermos transparentes, é sermos honestos e é trabalharmos em causa própria. Ou seja, se nós formos para uma área que trabalha uma marca para pessoas, eu tenho que gostar de pessoas, eu tenho que ser honesto com essas mesmas pessoas. Eu tenho que criar aqui um laço de empatia com essas mesmas pessoas. E aqui o ser transparente é compreender claramente as necessidades. É óbvio que nós temos um orçamento que tem que ser cumprido, tem que ser respeitado, mas como é que eu, com o mesmo dinheiro, consigo fazer algo mais interessante? Como é que eu posso respeitar aqui a experiência de quem trabalha na minha empresa, por forma a que ele se sinta feliz, que ele se sinta motivado? O bem-estar advém muito de como a pessoa se sente na empresa. Questões mentais advêm muito do stress que a pessoa possa sentir na empresa. E hoje em dia tudo isso está ligado à experiência de cada um de nós. Por isso é que a responsabilidade também ainda é muito maior. Porquê? Porque hoje o que nós esperamos de uma empresa é que não tenha aquele mindset do antigamente. O que eu espero de alguém que trabalha a experiência de uma equipa, a marca, de alguém que trabalha aquilo que são a visão e os valores de uma empresa, é alguém que esteja aliado e que seja parceiro das tendências, que compreenda o que rodeia, que compreenda o mercado, que vá junto de fóruns, que vá junto de universidades, que fale com potenciais profissionais, que se interesse. Se isso for feito,
Então, quando eu chegar a essa mesma empresa, eu já vou me identificar. Daí que o grande conselho, acima de tudo, é tem que haver aqui um espírito de confiança, um espírito de empatia. Nós temos que compreender, temos que perceber que o bem mais valioso de uma empresa, independentemente do produto, do serviço que ela possa ter, são as pessoas. E quem está nessa área tem uma enorme responsabilidade. Porquê? Porque vai ser um elemento que vai trabalhar para cativar, vai trabalhar para reter, mas vai trabalhar, acima de tudo, a vida daquele profissional durante o processo da empresa. Portanto, é importante que tudo seja feito não de uma forma leve, não de uma forma natural, mas de uma forma transparente e empática.